Oi, 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 bom dia. Boa tarde, né? Meio-dia e 40 já. Estamos informando. Oi, bom dia, boa tarde, gente. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Live de sábado, né? Uma coisa que não faço geralmente. Como eu tava viajando, eu passei 10 dias viajando, descansando. Então, hoje resolvi fazer a live para trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. E semana que vem volto ao normal, que é live segunda e quinta-feira. Boa tarde, pessoal que está entrando. Nós vamos falar sobre as 5 coisas inaceitáveis em um relacionamento. Oi, Tamires. Vamos lá, pessoal. Então, para começar, vou falar um pouquinho sobre aquele filme O Quarto de Jack. Já assistiram? É um filme onde é bem pesado. É uma moça que ela tem na verdade, ela vive em cárcere privado e vive num quarto só, não vê a luz do sol, não sai daquele quarto. E ela é abusada e ela tem um filho nesse cárcere. E o filho dela também não conhece o mundo lá fora, só vive lá dentro e ela faz assim o que ela pode lá dentro para tornar aquilo mais interessante para o filho dela. E o ponto que eu quero trazer desse filme é que quando ela sai, ela consegue escapar desse quarto, ela estranha o mundo lá fora. Quer dizer, ela se adaptou àquela situação totalmente abusiva, totalmente destrutiva, e quando ela sai, ela quer voltar, ela entra em depressão. Então, por que eu estou trazendo isso primeiro? Para você perceber como a gente se adapta a essas coisas que a gente não deveria se adaptar, a essas situações totalmente intoleráveis, né? Como a gente passa a tolerar isso. E eu vi um depoimento uma vez de uma pessoa que ela foi torturada. Eu não lembro em qual situação no passado, se foi uma guerra, alguma coisa assim, mas ela sofreu cárcere, real isso, tá? E ela foi torturada. E ela contou que quando estava o mesmo torturador por muito tempo, eles se adaptavam, era uma coisa normal, era uma coisa já tolerável. Quando eles sentiam medo de verdade, é quando mudava o torturador, mudava a pessoa. Aí sim eles dava aquele medo, aquele frio na barriga. Então, olha até como a gente se adapta a situações de tortura, situações totalmente intoleráveis. Por isso que eu trouxe isso agora. Por quê? Porque a gente vai falar dessas coisas intoleráveis dentro de um relacionamento, só que talvez você esteja tão acostumado com isso, há tanto tempo vivendo isso, que você está achando comum, que você está achando normal, que você está tolerando, que você se adaptou, que você aprendeu a conviver com isso, tá? Então, primeiro, eu trouxe esse ponto aqui. Ah, lembrando, pessoal que tá aqui, manda para 3 amigos, gente, para vocês me ajudarem. Clica aqui no aviãozinho. Amigos que vocês, amigas, né, que você acha que precisa ouvir essas coisas, que está num relacionamento e está tolerando coisas que você acredita que não deveria tolerar. Tá bom? Já me ajuda muito. Então vamos lá. Primeira coisa não aceitável em um relacionamento. Abrir mão de valores pessoais. Como assim? Valores éticos, valor de honestidade, seu senso de justiça, coisas que você talvez tenha que aceitar, tenha que fazer ou tenha que aceitar desse parceiro, que não condiz com seus valores pessoais. Por exemplo, uma coisa que eu vejo acontecendo muito agora, modalidades sexuais diferentes dos parceiros. Às vezes, o seu parceiro, ele quer um relacionamento aberto e você não.
mas você aceita só para uma coisa que você não faria, uma coisa que você não gostaria de fazer, que se dependesse de você não existiria, e você aceita só para estar nesse relacionamento, só para suprir a expectativa, o desejo desse outro. Então essa é a primeira coisa. Não passar por cima dos seus valores pessoais. Não abrir mão, né, desses valores. Seu senso de justiça, sua educação, cada um vai ter os seus valores individuais, né? Segunda coisa, inaceitável em um relacionamento. Tolerar abusos. E eu não tô falando de relacionamentos tóxicos, abusivos, né, que chega naquele limite, nem tô falando disso. Eu tô falando desses abusos que você tá tolerando às vezes, achando que é normal. Por exemplo, gritos, comunicação excessivamente rude, dura o tempo todo, uma comunicação agressiva o tempo todo, sobrecarga. Às vezes você está tendo que dar conta de tudo sozinho, você está extremamente cansado, você está tendo que fazer tudo sozinho, super sobrecarregado. Isso também é um desrespeito, é um abuso. Às vezes a pessoa, um outro tipo de abuso, ela não tolera a sua vida individual. Ela quer te mudar o tempo todo. Ela quer que você seja uma cópia dela, ou seja, entre nessa caixinha que ele colocou de ideal, como essa pessoa deve ser. Essa pessoa deve ser, né, por exemplo, tem que estudar tal coisa, ou tem que se vestir de tal forma, tá o tempo todo querendo te mudar. Se a pessoa não aceita a sua vida individual, eu vejo casos que a pessoa não pode nem tomar um café com a amiga, não pode ir na casa de uma amiga comer uma pizza, não pode ir num restaurante, não pode tomar uma cerveja no bar, porque essa vida individual não é respeitada. A pessoa não pode, às vezes, ir numa academia, fazer uma aula. Essa individualidade, essa privacidade não é respeitada. Isso é um tipo de abuso. Isso é um abuso que a gente não tem que aceitar. E talvez você aceite só para não gerar guerra, não gerar conflito, né? Às vezes a pessoa, ela permite, entre aspas, ela deixa. Só que quando você vai, é cara feia, é briga, é tratamento de silêncio, e aí você vai deixando de fazer essas coisas só para não entrar em conflito, só para não entrar em guerra. E isso é uma coisa que você não deve tolerar. Outro tipo de abuso. Violências. E eu nem tô falando da violência física aqui. Não tem nem cabimento isso. Tô falando de violências verbais que você pode estar aceitando. Traições, também nem precisa chegar à traição física, né? Traição, às vezes, da pessoa tá conversando com outras pessoas. Esse parceiro que tá o tempo todo seguindo outras pessoas na rede social, mulheres, seguindo pessoas para se relacionar, não chegar efetivamente, talvez, a concretizar uma traição, mas está curtindo fotos, está reagindo no direct. Quer dizer, com qual intenção, né? A traição, ela não precisa ser necessariamente só a traição quando se concretiza. O que é traição para uma pessoa, diferente para outra. Talvez só do outro ficar conversando, ficar flertando, ficar se colocando disponível para essas situações, você considera uma traição. Então não é uma coisa que você tem que tolerar. Conversas, né? Pode ser também uma traição financeira, em traições morais, do tipo, a pessoa fica escondendo o dinheiro de você, a pessoa não abre o jogo, né, do quanto ela ganha, de coisas, de contas, de dívidas. Talvez ela use um dinheiro que vocês estejam poupando, um sonho, para alguma coisa, para uso pessoal. Isso é uma traição. E é uma traição, às vezes, que passa despercebido, que ela é mais aceitável. Bullying também entra nesses abusos. Eu lembro de uma pessoa que eu conhecia, que ela era casada, uma mulher, e ela era mais gordinha, mais acima do peso. E o parceiro dela, ele estava o tempo todo fazendo piadinha, fazendo chacota com isso.
na frente das outras pessoas, fazer uma piadinha. E essas coisas, né, disfarçadas de bom humor, elas às vezes passam despercebidos. Terceira coisa, não aceitável em relacionamento. Você se isolar. Às vezes esse parceiro, ele vai tentar que você se isole. De família, de amigos. Por quê? Uma pessoa que está isolada, ela é mais facilmente manipulada. Ela não tem referência de outras pessoas, ela fica mais dependente. Já vi casos de pessoas, de parceiros, que não permitiam que o outro fosse na casa da mãe, na casa dos pais, tivesse muito contato com irmãs ou com amigas, né, com ter uma vida social. Se ia para casa da mãe, tinha sempre que ir junto, e eu sei que eu falo aqui a maior parte com mulheres, mas eu já atendi homens que passavam por isso. Então veja se você não é a pessoa que faz esse tipo de coisa também. Às vezes isso acontece do outro, e às vezes você é a pessoa que está fazendo isso. Atendi um homem que a mulher não queria que ele fosse na casa da mãe. Ela tinha ciúmes, tinha uma competição com essa mãe. Se ele ia, ela tinha que ir junto. Quer dizer, é um isolamento, né? Uma prisão. Ou a pessoa a mulher entra no relacionamento, o parceiro não quer que veja as amigas. Por quê? Porque se eu tô aceitando coisas intoleráveis e eu, de repente, vou conversar com as minhas amigas, né, as pessoas abrem os olhos, a pessoa vai falar, nossa, mas como assim? Como que você está aceitando isso? Isso é intolerável. Comigo é dessa forma. Então, essas situações sociais nos dão parâmetros, nos dão direções, coisas que talvez te abrem os olhos. Quando você se isola, é muito mais fácil ser manipulado, é muito mais fácil o outro ter esse domínio. Então, essa é uma coisa não aceitável, esse isolamento. Quarta coisa, não aceitável em relacionamento. Visões de futuros totalmente diferentes. E eu não tô falando de pequenas coisas, porque você nunca vai encontrar alguém totalmente igual a você, que pense totalmente igual a você. Não é isso. São coisas realmente grandes e distintas. Por exemplo, a pessoa quer ter um filho, mas ela entra em um relacionamento com outro que não quer ter um filho. Isso é uma coisa que deve ser conversada antes. Por quê? Ou você vai não ter esse filho e vai chegar lá na frente e vai se sentir frustrada, porque eu não realizei meu sonho, e nós mulheres temos um relógio biológico, né? Depois de um certo tempo não tem mais como. Vai ficar frustrada, vai culpar esse outro lá na frente, ou você vai suprir esse desejo, vai ter esse filho, e o outro vai ter um filho que ele não queria ter, vai ter uma responsabilidade que ele não queria ter. Então, a balança vai pender para algum lado. De algum lado, isso não vai ser legal. Ou, por exemplo, onde morar. Isso é uma questão também que tem que ter um acordo ali antes, um acordo prévio. Né? Às vezes você casa, seu parceiro ele quer conhecer vários lugares, ele quer morar em vários lugares, ele quer ser nômade, ele quer conhecer o mundo, e você não, você quer viver ali na cidade de origem, cidade que você nasceu, na cidade perto dos seus pais, perto da sua família, perto dos seus amigos. Esse tipo de coisa vai causar muita frustração no relacionamento. Como levar a vida, né? Os sonhos totalmente diferentes. Seus sonhos não podem ser levados juntos. Vai ter que um realizar o sonho e o outro não. São coisas que não dá para caminhar junto. Aí, coisas grandes, né? Aí são coisas que você tem que observar antes de entrar nesse relacionamento. Quarta coisa, intolerável dentro de um relacionamento. Tratamento de silêncio. Peraí.
E prestem atenção aqui nessa parte, porque tem uma diferença. Tem a pessoa que realmente faz o tratamento de silêncio para manipular esse outro, para punir, e tem a pessoa que ela só não sabe lidar com aquilo no momento. Então ela não responde, não conversa, ela precisa tomar o tempo dela, ela precisa esfriar a cabeça, ela realmente não sabe resolver aquilo no momento. Então saibam diferenciar, tá? O tratamento de silêncio realmente ele é muito grave. É aquela pessoa que é ignorada, né? Vocês discordam, vocês brigam, vocês têm algum conflito, e aí você passa a ser ignorado. Talvez vocês morem juntos, você fala com a pessoa não te responde. A pessoa vive como se você não estivesse ali. Ou se vocês moram separados, por exemplo, você liga, morre de ligar, o outro não atende, você manda mensagem, o outro não responde. Gelo, aquele gelo, né, total. E aí essa pessoa que está sendo ignorada, ela fica ansiosa, ela começa a criar um monte de pensamentos catastróficos, começa a imaginar um monte de coisa, tem crise de ansiedade, muitas vezes eu já vi isso acontecer, sofre, chora, e o outro ele aparece só quando ele quer. Quando ele cansa de dar o tratamento de silêncio dele, ele reaparece. E não sei se vocês lembram do Big Brother da Carol Conká. Na edição dela, ela falou assim, ela fez todas aquelas coisas, né, com o Lucas, se não me engano, ignorou ele, tratou ele muito mal, e ela comentou, a minha mãe passava dias, semanas sem falar comigo. Olha o peso desse tratamento de silêncio, como isso impacta, né? E, por exemplo, o que você tem que observar, né? Diferenciar se isso é realmente o tratamento de silêncio para manipulação ou se é essa pessoa que só não sabe lidar com isso no momento. Perceba a frequência com que isso acontece, perceba quanto tempo dura, né? Se realmente a pessoa hoje ela não consegue conversar, mas amanhã ela já vai estar com a cabeça fria e já vai conseguir conversar. Perceba se só você pede desculpas. Com qual intuito essa pessoa te dá o tratamento de silêncio? Se é para você ceder, se é para você fazer o que ela quer, se realmente quando ela usa isso para te manipular, para você abrir mão do que você estava fazendo ou do que você queria, para ceder totalmente para esse outro. Aí é sinal vermelho. Isso realmente mexe com a autoestima, né? Mexe com o senso de pertencimento dessa pessoa que está sofrendo. Perceba se esse tratamento de silêncio só acaba quando você pede desculpa. Aí é sinal que realmente não é uma coisa legal, é realmente uma coisa usada para te manipular. Já falei 5 coisas, vamos voltar, vamos recapitular. Primeira, abrir mão de valores pessoais. Segunda, tolerar abusos. Terceira, se isolar. Quarta, visões de futuro muito diferentes. Quinta, tratamento de silêncio. Vou falar um bônus aqui, então. Outra coisa, né? Última coisa, não aceitável em um relacionamento. Se esse parceiro torce contra você, se ele não joga no teu lado, ele não joga no teu time, você é promovido e conta pra ele e ele traz um monte de coisas negativas. Nossa, você vai ter mais responsabilidade agora, você está todo feliz, está todo animado, conta uma coisa boa. A pessoa só acha defeitos, só acha coisas para te criticar. Você quer entrar numa academia, você emagreceu, não tá legal. Eu preferia antes. Você compra um carro, compra alguma coisa, o outro, porque esse carro é muito gastão, esse carro não é bom. Tá sempre torcendo contra. Se a pessoa que passa, Tamires, se a pessoa que passa por essa situação do tratamento de silêncio, como que ela deve agir? Primeiro, não ceder, porque é isso que o outro quer. Se ele tá fazendo isso pra te manipular, é isso que ele quer. Ele quer que você ceda, que você abra a mão. E aí isso vira um hábito, porque você
Vocês discordam, vocês brigam, aí o outro coloca esse tratamento de silêncio, passa a te ignorar e você vai lá e cede. Então ele fala, opa, consegui o que eu queria. Deu certo. Quando isso acontecer novamente, essas divergências acontecerem novamente, ele vai usar da mesma ferramenta que deu certo. Então não abra mão, não peça desculpas, não vá atrás. Deixa que o outro... eu atendi uma paciente esses dias e o namorado estava fazendo esse tratamento de silêncio com ela. E eles moram separados, são namorados, moram em casas diferentes. Ela ligava, morria de ligar, ele não atendia, morria de mandar mensagem, ele não atendia. E o outro, é isso que o outro quer, né? Se você ligou 1, 2 vezes, 3 vezes para a pessoa não atendeu, não liga mais, não manda mais mensagem. Deixa que da mesma forma que ela vai voltar atrás. E aí você tem que ter essa conversa, né? Que você não vai tolerar esse tipo de coisa, que isso não pode ficar acontecendo. Mas o principal é não ceder, é não abrir mão. Não deixe que isso seja uma ferramenta para a pessoa usar para ela conseguir o que ela quer, para ela te manipular. Na verdade, isso que eu falei, essas coisas, esses 5 pontos, 6, né? Eles não são aceitáveis em nenhum tipo de relacionamento. Eu falei do relacionamento amoroso, mas talvez, como eu falei da Carol com K, talvez isso aconteça na sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com amigos. Então, isso não é aceitável em nenhum tipo de relacionamento. Essa pessoa que torce contra você, essa pessoa que você tem que passar por cima dos seus valores pessoais para estar junto, isso não cabe em nenhum relacionamento. E perceba se não é você que está fazendo isso. Que a gente é ótimo para ver os defeitos do outro, né? Mas quando é sobre nós, às vezes passa despercebido. Então perceba se você não é essa pessoa que está agindo assim. Olha só, Tamires. Uma época do meu namoro isso acontecia bastante, sobre o tratamento de silêncio. Depois que comecei a não dar atenção, não responder e tratar da mesma forma, isso acabou. Hoje em dia conversamos mais sobre os problemas. Você acha mesmo que a pessoa muda nessa situação? Sim. Sim, ela percebeu que isso... Igual a Carol Conká, né? Talvez ela foi educada a ter esse tipo de comportamento. Ela achou que isso era normal em um relacionamento, em uma relação. E aí, quando ela percebe que isso não funciona, que isso não vai ter efeito, como o seu namorado percebeu, mudou, sim. Acho sim que as pessoas mudam, né? A gente também tem que dar essa oportunidade do outro mudar. Porque a história lá atrás da pessoa vai acabar aparecendo. Talvez ela esteja tão habituada com esses relacionamentos abusivos, tóxicos, ela não sabe viver de outra forma. Então, não é para você ver esse tipo de coisa e sair correndo. É para você ver, tentar se adaptar, tentar mudar, mas é para acender a luz, o sinal vermelho, né? Isso não é comum, não é legal, não é normal. Talvez até seja comum, mas não é normal. Era isso, gente. Live rapidinha, né, para falar sobre essas coisas não aceitáveis. Se você entrou agora no final, vou deixar salva lá no perfil, então vai lá e assiste desde o começo e me conta lá nos comentários, eu vou deixar lá no meu perfil, se tem alguma coisa que você acrescentaria nessa lista. Se tem alguma coisa que eu deixei passar, uma coisa que você acha inaceitável em relacionamento, além dessas coisas. Tá bom? Agora eu vou almoçar, ainda não comi, tô em jejum ainda. Vou almoçar e vou aproveitar o meu sábado. Façam o mesmo. Um bom final de semana para vocês. E a gente se vê lá nos stories. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.